Como devo fazer salá? O salá de takbir até o salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ter consciência de que a intenção é a primeira coisa que o orador deve fazer e o seu lugar é coração. Direcionamos para o Qiblá, e se fores imã ou estiveres a fazer individualmente, então coloque algo em frente a ti. Allahu Akbar. Takbir al-Ihram. E com o mesmo entramos no salá. E deve ser pronunciado com a língua. E ao pronunciarmos o takbir, devemos levantar as mãos até a posição dos ombros e direcionarmos para o qiblá a parte interior dos dedos. Ou erguemos as mãos até a posição das orelhas do mesmo modo. Depois do takbir, colocamos as mãos no peito ou abaixo do peito e acima do umbigo. Ou abaixo do umbigo. Tudo isso está certo. A nossa mão direita deve ser colocada por cima da palma da mão esquerda. Ou pegamos com a palma direita sobre a palma externa da esquerda. Ou pegamos com a direita o braço do esquerdo. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-thalji wal-ma'i wal-barad. Suplicamos com o durá de abertura após o takbir atul ihram e antes da recitação. E consta outras súplicas de abertura, e é sunnah diversificar com elas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Procuro refúgio diante de Alá contra o Satanás, o malvado. Em seguida, a súplica de abertura, pedido de refúgio e em seguida a recitação de Al-Fatiha. Com paz e tranquilidade, recitamos versículo por versículo. Amém. Pronunciar o sunnah para o imã, ou seguidor ou aquele que observa de forma individual, e não faz parte de um versículo do Al-Fatiha, mas sim uma súplica. Ó Alá, aceite. Depois de Al-Fatiha, recitamos o que for fácil do Qur'an, quer seja um capítulo completo ou parte dele. E depois de terminar com a recitação, permanecemos em silêncio ligeiro antes de transitarmos para o ruku. Allahu Akbar. Fizemos o takbir de transição de Qiyam para o raku. Este é o segundo lugar do salá em que o profeta, que a paz e bênçãos de Alá estejam com ele, erguia suas mãos. Portanto, é sunnah erguer nossas mãos na posição dos ombros ou orelhas. Colocamos as palmas sobre os joelhos e abrimos os dedos e colocamos como se estivéssemos a segurá-los. Permanecemos no ruku com calma e separamos as mãos dos flancos e não destacamos uma das partes apoiando-se mais em um dos lados. A costela deve estar reta e não inclinada. E a cabeça na mesma posição que a da costela. Não a elevamos nem abaixamos. Subhana Rabbiyal Azim. Repetimos 3 vezes o tashbih, e é o grau mais inferior da perfeição. E um único é válido. E podemos aumentar se quisermos. E podemos diversificar naquilo que consta. As recordações que são ditas no ruku são inúmeras. Sami'a Allahu liman hamidah. Dizemo-la quando levantamos do ruku, caso estivermos a observar de forma individual ou caso um de nós seja imã. E erguemos nossas mãos na posição dos ombros ou dos orelhas, e este é o terceiro lugar em que erguemos as mãos. Em seguida, permanecemos de pé dizendo: Rabbana wa lakal hamd. E temos a opção de largar ou juntar as mãos após o ruku. E é sunnah alongar o Qiyam após o ruku e permanecer com tranquilidade. Allahu Akbar.
Em seguida, baixamos fazendo o takbir de transição do Qiyam ao Sajda. E precedemos as mãos aos joelhos ou os joelhos antes das mãos, o que for mais fácil. E é obrigatório observar o Sajda sobre 7 ossos, conforme o profeta, que a paz e bênçãos de Alá estejam com ele, nos ensinou. A testa com o nariz, as 2 palmas, os 2 pés e joelhos. Colocamos as pontas dos dedos dos pés direcionados para o Qiblá, esticamos os pés. Separamos entre as coxas e erguemos o estômago deles. Colocamos as 2 pernas separadas da terra e longe dos lados, desde o momento que não estejamos a observar Salá em congregação e temamos incomodar quem esteja ao nosso redor. Deixamos os dedos das mãos fechados quando em direção à Kaaba e colocamos as palmas na posição dos ombros ou das orelhas. Subhana Rabbiyal A'la. Repetimos 3 vezes o tasbih, e é o grau mais inferior da perfeição. E um único é válido, e podemos aumentar se quisermos, e podemos diversificar naquilo que consta, e suplicamos com aquilo que desejamos dentre o bem mundano e do além. O mensageiro de Alá, que a paz e bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: a maior proximidade na qual encontra-se o servo do seu Senhor é quando está prostrado. Então aumentem as súplicas. Allahu Akbar. Fazendo o takbir, erguemos nossa cabeça do Sajda. Esticamos o pé esquerdo e sentamos sobre ele com tranquilidade e erguemos o direito, direcionando os nossos dedos para o Qiblá. Ou esticamos os 2 pés e sentamos sobre os calcanhares. Esticamos nossos pés, o direito sobre a coxa direita e o esquerdo sobre a esquerda, diante do joelho ou acima. Rabbi ighfir li. Suplicamos com ela entre os 2 Sajda, onde sentamos com tranquilidade. Allahu Akbar. Baixamos fazendo o takbir para o 2º Sajda e é como o primeiro Sajda, na forma e nos dizeres. Allahu Akbar. Fazemos o 2º Raká do mesmo modo que fizemos o primeiro Raká. Colocar as 2 mãos, recitação do Al-Fatiha e um versículo mais do Qur'an. Em seguida, fazemos o Ruku. Allahu Akbar. E levantamos. Sami'a Allahu liman hamidah. Em seguida, vamos para o Sajda. Allahu Akbar. Observamos os 2 Sajda e em seguida sentamos para o Tashahhud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Após terminar o 2º Raká, sucede a sentada para o Tashahhud. Sentamos de forma Iftirash. A sentada de Iftirash sucede no Tashahhud do Salat, composto por 2 Rakás, como Al-Fajr, Al-Jumu'ah e 2 Idis. Também sucede no primeiro Tashahhud do Salat, composto por 3 ou 4 Rakats, e na sentada entre os 2 Sajda. E não há censura sobre aquele que não consegue sentar a sentada de Iftirash por causa do peso do corpo ou por causa da dor em seus pés ou outros motivos, e poderá sentar de outra forma. No Tashahhud, colocamos a mão direita sob a coxa direita, juntando todos os dedos, exceto o indicador, que indicamos com ele. Ou fazemos o O entre o polegar e médio e indicamos com o indicador. Quanto à mão esquerda, ou esticamos sobre a coxa esquerda, ou pegamos com ela o joelho esquerdo. E é recomendável no Tashahhud olhar para o indicador da mão direita. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Recitamos primeiro o Tashahhud apenas se o Salah for composto por 2 ou 4 ciclos. Se for um Salah composto por 2 rakás como Al-Fajr ou Jumu'ah, ou 2 Ides, completamos o Tashahhud recitando o Salah sobre o profeta. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. O Salam vem depois de terminarmos a recitação do Tashahhud e recitação de súplicas que constam no Sunnah do profeta. Porém, isso sucede no Salah composto por 2 ciclos. Allahu Akbar. Ouvimos levemente Allahu Akbar. E se for composto por 3, como o Maghrib, ou por 4, com o Duhur, Asr e Isha. Então levantamos depois do primeiro Tashahhud para observarmos o Rak'ah, caso estejamos a observar o Maghrib, ou estejamos a observar o Duhur, Asr ou Isha. Recitamos nele o Al-Fatiha, trazendo todos os detalhes que precedeu no Ruku, Qiyam, Sajda e sentada. Allahu Akbar. O profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele, sentava de forma mutawarrik no último Tashahhud de todo o Salat. A sentada do Tawarruk sucede apenas o último Tashahhud do Salat, composto por 3 ou 4 e tem mais de uma forma. Esticando o pé esquerdo e levantando o direito, e tirando-os do lado direito e colocando as nádegas no chão. Ou esticando os 2 pés e tirando-os do lado direito. Ou esticando o direito e introduzindo o esquerdo entre a coxa e perna direita. E na sentada do último Tashahhud, recitamos o Tashahhud. Em seguida, enviamos saudação sobre o profeta, que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele. Antes do Salam, depois de terminar com o Tashahhud, procuramos refúgio contra 4 coisas: do castigo infernal, do castigo do túmulo, das tribulações da vida e da morte, e da aflição maldosa do Anticristo. E suplicamos por aquilo que desejamos da vida mundana e do além. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. O Salah só é dado por terminado com o Salam. Com o Salam, terminamos com o nosso Salah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. E faz parte da Sunnah o orador dizer 3 vezes Astaghfirullah após o Salam. Em seguida, recordar-se de Allah com aquilo que consta do profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. Segundo Abu Hurairah, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou: ouviu o mensageiro de Allah, que a paz e bênçãos de Allah estejam com ele, a dizer: certamente a primeira coisa que a pessoa será questionada no dia do juízo é acerca do Salah. Se estiver em dia, então será sucesso e salvação. E se estiver corrompido, então estará desviado e perdido. Narrado por Abu Daud, Tirmizi e An-Nasa'i.